bem-vindos e bem-vindas a mais uma live com o Fabrício. Nossa, tudo desconfigurado aqui. Acho que agora melhorou um pouco. Eu tô terminando de arrumar minhas coisas aqui. Vamos chegando, fiquem à vontade. Hoje a gente tem hashtag live com Fabrício. Vou pedir a gentileza de você que está no Instagram, no Facebook e agora mesmo. Avisa a galera aí, traz o pessoal pra cá pra poder participar da live com o Fabrício. Convida a galera aí que você tem contato e pede pra vir pra cá agora, beleza? Que a gente vai ter uma live hoje que é muito legal. Que eu vou falar sobre fisiologia do exercício de um jeito que seja fácil de entender. Não acho que sempre vai ser fácil. O que é fácil para mim não é fácil para as outras pessoas. Cada um tem um nível de compreensão distinto. E isso, obviamente, que pode afetar, né, a capacidade da pessoa absorver a informação. Então, eu vou falar basicamente em 3 momentos diferentes. No primeiro momento, a gente vai falar de sistemas energéticos. No segundo momento, a gente vai falar de limiares. E no terceiro momento, a gente vai falar de prescrição. É possível que não dê tempo de falar tudo isso, mas a ideia é a gente dar conta desses 3 conteúdos, beleza? Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E é um prazer estar com você. Caso você queira assistir minhas outras lives, é só você entrar em youtube.com/treino com Fabrício. Treino com Fabrício. Lá tem todas as minhas lives anteriores. E você não precisa pagar nem 14 nem R$19,90 por mês, beleza? É só entrar lá e assistir o quanto você quiser, tá bom? Bem, quando a gente fala então de sistemas energéticos, para começar a nossa conversa, é importante saber que a gente tem basicamente 3 grandes formas. Deixa eu bloquear os comentários aqui para poder facilitar a galera enxergando. Só vou pedir para vocês chamarem mais gente para vir para cá para poder aprender, beleza? Como eu já disse anteriormente, eu vou reforçar hoje. Se tiver alguma letra virada, eu não tenho dislexia. É porque eu estou escrevendo ao contrário e aí isso pode, às vezes, dar uma confundida na minha cabeça e na sua cabeça também, tá bom? Então, bem, quando a gente fala de sistemas energéticos, para começar a nossa conversa de hoje, é importante a gente saber que, basicamente, a gente tem 3 grandes. Imagina que isso aqui é tempo, beleza? Isso aqui é percentual de contribuição. E a gente tem, basicamente, 3 grandes sistemas energéticos que contribuem para o fornecimento de energia a partir da quebra do ATP, para que a gente possa manter as nossas diferentes funções vitais. Sejam elas relacionadas ao esforço físico ou não, tá bom? Então, o primeiro sistema energético que a gente tem, conjunto, é melhor dizer assim, né? Porque é um conjunto, é o sistema ATP-CP. O sistema ATP-CP, ele é um sistema que tem uma grande velocidade. Ou seja, você tem um monte de ATP, um monte naquelas, né, 9 milimol mais ou menos por quilo de músculo seco. Então você tem uma quantidade razoável de ATP que está pronto para ser hidrolisado, para ser quebrado na tua célula, inclusive na célula muscular. Quando você vai fazer um salto vertical, por exemplo, prepara, agachou, saltou, você já tem um monte de quebra de ATP para gerar energia imediata
para você poder fazer essa fase concêntrica do teu salto vertical. Qual que é o problema? O sistema ATP fosfocreatina ou creatina fosfato é um sistema que consegue fornecer bastante energia, mas num tempo curtíssimo, porque tem pouca quantidade. Então, ó, ele contribui muito no começo e depois ele já não consegue ajudar muito no fornecimento de energia. Ele continua... Uma coisa que tem que ficar muito clara para você, hoje, e ela vai ser determinante para a compreensão das outras coisas, o quanto um sistema se esforça para fornecer energia e o quanto ele fornece de energia. São duas coisas bastante distintas. Uma coisa é ele se esforçar para fornecer. Outra coisa é ele conseguir fornecer energia. E eu falo isso porque o sistema lático, esse sistema aqui, como vocês sabem, ele é conhecido como anaeróbio alático. Por favor, não falem que é ausência de oxigênio. No humano não existe funcionamento na ausência de oxigênio. Isso é uma idiotice sem tamanho. Ele funciona sem a necessidade ou sem a participação do oxigênio para geração da energia. Mas, por exemplo, para haver ressíntese de fosfocreatina, eu tenho que ter uma atividade muito forte mitocondrial que vai facilitar essa ressíntese. E a atividade mitocondrial, obviamente, que demanda, necessita oxigênio para o seu ciclo funcionar, o ciclo de crédito funcionar. Um outro sistema que a gente tem que contribui para o fornecimento de ATP, para a produção do ATP, a gente chama de anaeróbio lático. Ok? Anaeróbio lático. O sistema anaeróbio lático é um sistema que vai funcionar e ao final do seu funcionamento, ele também é extramitocondrial. Ele acontece no citoplasma, não dentro da mitocôndria. E esse sistema extramitocondrial, ele vai quebrar a glicose e ao seu final, a gente vai ter ATP e lactato. Então, o que acontece nesse sistema? A gente vai começar aqui em cima com glicose, ok? Aí tem glicose 6-fosfato, tem um monte de frutose aqui pro meio, aí vem aqui piruvato, beleza? Quando chega no piruvato, o teu corpo vai trabalhar com um monte de sensores energéticos e vai pensar assim, ó, eu preciso de energia imediatamente ou não? Se o teu corpo compreender que ele precisa de energia imediatamente, esse piruvato aqui sofre efeito de uma enzima e ele é convertido a lactato. E aqui eu gero ATP. Beleza? Então esse é o sistema anaeróbio lático, ok? Ele vai gerar lactato. A gente está falando de lactato dentro da célula, mas fora da mitocôndria. Qual que é o lance? O sistema, aí é um ponto muito importante, porque do funcionamento desse sistema aqui é que vem o termo lactato. Quando a gente falar o lactato qualquer coisa, é o que está sendo metabolizado nesta rota, nesta via metabólica, beleza? Então, tudo que a gente for falar de lactato está associado com essa via em vermelho aqui atrás, que é a via glicolítica anaeróbia. Por quê? Depois a gente vai ver que tem outros caminhos, certo? Bom, aqui nesse gráfico, que é importante da gente entender, esta via, que deveria estar em azul, não em vermelho, já fiz merda aqui, é uma via que funciona razoavelmente bem. O que acontece? Ó,
ela tem um pico e depois ela já não consegue mais fornecer energia por muito tempo. Então, qual é a real? Esta primeira via que eu mostrei aqui em cima, ó, ela é predominante, a gente fala de predominância de sistemas energéticos. Ela é predominante até uns 3, 5 segundos, beleza? Ela é predominante, não é exclusiva. É importante você, que é aluno de graduação, que está começando agora, a entender que a gente não tem subsequenciamento de atividade de sistema energético. Isso não existe. O que é subsequenciamento? Primeiro eu quebro todo o meu ATP, aí depois que eu esgotei, eu vou começar a usar minha fosfocreatina. Aí depois que eu esgotei, eu vou começar a usar glicose. Isso não existe, velho. Se você aprendeu assim, volta pra escola. Liga pro teu professor de fisiologia e fala, você é um merda, não me ensinou bosta nenhuma. Porque tá errado. Não existe subsequenciamento. As coisas acontecem simultaneamente numa lógica de predomínio, ok? Qual que é o lance? Quando a gente fala do sistema anaeróbio lático e ele é glicolítico, né? A gente fala que ele também pode ser chamado de glicolítico. Por que ele é glicolítico? Porque ele quebra a glicose. Só que deste nome glicolítico surge um problema. Porque a gente vai achar que nesse caso aqui, a glicose só pode ser usada nesta via. O que é errado, hein? E aí o que acontece? O sistema anaeróbio lático, ele vai ser predominante, ele vai ter uma grande atividade, uma grande contribuição, esse é o termo adequado, contribuição, em períodos curtos. Até normalmente 20, 30 segundos. Ele é predominante. Depois disso, ele perde muito a sua capacidade de fornecer ATP. Ele continua trabalhando, trabalha demais, mas a quantidade de ATP que ele produz é baixa. Como vocês sabem, ou se não sabem vão aprender agora, a gente tem uma quantidade de lactato circulante na nossa corrente sanguínea agora. Todos vocês, as mais de 200 pessoas que estão aqui no Instagram e Facebook, têm lactato agora, em repouso. O lactato que vocês têm agora, neste momento, em milimol, está girando aí próximo de 0,8, 1,2 milimol, ok? É baixa essa concentração. 0,8, 0,9, 1 milimol. Se o teu lactato agora estiver alto, podem ter acontecido duas coisas. A primeira, você chegou correndo em casa de bike ou a pé para não perder a live. Aí usou muito esse sistema aqui, ó, e produziu muito lactato. Aí a gente mede o lactato agora, ele vai dar alto. Ou tem uma outra situação. Pouca gente sabe, mas indivíduos com insuficiência cardíaca apresentam concentrações de lactato em repouso mais alta. Porque como o sistema aeróbio destes caras com insuficiência cardíaca não é eficaz para gerar ATP na quantidade necessária, eles precisam usar outros sistemas. E o sistema anaeróbio lático é um sistema que contribui muito. Então, se você está de boa aí, não fez nenhum esforço, e teu lactato está acima de 3,5, 4, velho, tem algum problema metabólico ou cardiometabólico, tá bem? Bom, aí o que acontece, então? Quanto aos valores de lactato, eu já falei, ó, valor baixo, 0,8, 1 e pouco, tá? Aí, lactato perto de 2. A gente chama de limiar de lactato. Vou falar mais pra frente sobre isso, mas já tô adiantando, tá? Lactato perto de 2.
a gente chama de limiar de lactato. Esse é o nome, limiar de lactato, ou limiar 1, beleza? Valores perto de 4, a gente também vai discutir sobre isso daqui a pouco. Valores perto de 4, limiar anaeróbio, ok? Limiar anaeróbio. Aí, a gente vai aumentando. Valores de 5, 6, 7, 10, 12. Lactímetros. Eu tenho um aqui, eu ia mostrar, mas vou perder tempo. Lactímetros medem. Normalmente, não posso deixar de passar a oportunidade pedagógica. Lactímetros medem valores até 25, 26 milimol. Então, este aqui é um lactímetro, ó. Este é um lactímetro. A gente coloca uma fitinha aqui dentro. Deixa eu ver se eu tenho fitinha por aqui, meu. É uma fitinha... Esse lactímetro é muito legal porque ele não é químico. Ele é eletroquímico. Ele é diferente daquele branquinho que vocês conhecem, que é vagabundo. Esse aqui é um lactímetro de alta qualidade e elevada precisão. Ele usa essa fitinha, ó, que tem aqui, ó, galera do Instagram, ó, a fitinha aqui. E a galera do Face, ó, a fitinha aqui, ó. Essa fitinha tem um circuito elétrico atrás, ó. Circuitinho elétrico aqui atrás dela. E aí, esse circuito elétrico, ele é quem vai fazer com que, ao conectar aqui, ele liga, tá sem pilha, né, por causa desse período. E aí a gente, portanto, vai medir a concentração de lactato. Bem, quando a gente fala de concentração de lactato, o que é alto? Acima de 12, 13 já é bem alto, tá? 17, 18 é alto pra caramba. 23, 25 é alto demais. Então isso é para ter uma ideia de magnitude de concentração de lactato. Aí cada modalidade esportiva vai ter uma concentração de lactato pós-esforço. Futebol vai lá para 5, 6 normalmente, né? Futsal aumenta um pouco mais. Judô fica 8, 12, MMA 13, 15, remo 22, 24. Aí cada modalidade vai ter uma concentração diferente, tá? E a gente tem, por fim, nessa lógica aqui, o sistema que a gente chama de aeróbio. Ou, obviamente, oxidativo. Aí o que acontece? Esse é um erro muito comum também no nosso cotidiano, é que quando a gente fala, pergunta aí pro teu colega, para quem está próximo, chama a pessoa que você conhece para fazer um treino aeróbio. Automaticamente o teu colega vai achar que você vai chamar ele para fazer uma atividade de intensidade leve a moderada e de longa duração. Criou-se um estigma no treino chamado de aeróbio, que a gente acha que por ser aeróbio, ele é de baixa intensidade e também de longa duração. E isso não existe, hein? Isso não é verdade, não é exclusivamente assim, tá? Por quê? O sistema aeróbio, o sistema oxidativo, ele é um sistema com uma elevada prontidão. Para você ter uma ideia, ele cresce de contribuição mais ou menos assim, ó. Ao longo do tempo, tá? O sistema aeróbio oxidativo. O que significa crescer mais ou menos assim? Se a gente for fazer um esforço de alta intensidade, sair correndo muito forte, por exemplo, depois de 1 minuto e 15, 1 minuto e 15 segundos, o teu esforço já é 51% aeróbio. Ou seja, o sistema aeróbio, ele é um sistema que tem uma elevada prontidão para poder fornecer energia. Para você ter uma ideia de valores mais objetivos, uma prova de 800 metros no atletismo, o lactato numa prova de 800 metros é bem alto, tá? Passa de 15 milimol.
obviamente depende da intensidade que o cara vai correr, mas tranquilamente 16, 18 millimol, uma prova de 800 metros. Numa prova de 800 metros, a contribuição aeróbia, embora o lactato esteja lá 16, 18, ela é próxima de 66%. 66% a contribuição aeróbia numa prova de 800 metros. Mesmo o lactato estando muito alto. Lactato alto não significa que o esforço é predominantemente anaeróbio. Lactato alto significa que o sistema anaeróbio lático está se esforçando muito para poder ajudar. Não significa que ele está produzindo muito ATP, significa que ele está sofrendo, está se esforçando. Bem, e por que eu disse que o aeróbio, muitas vezes, a gente acha que glicolítico está aqui só no domínio anaeróbio lático, porque o sistema aeróbio oxidativo, ele não faz, óbvio que é superficial dizer assim, mas ele é muito flex. A gente pode oxidar lipídio, que é o que a maior parte das pessoas sabe, né? A gente oxida ácido graxo livre. Mas a gente também pode oxidar glicose. E a gente também pode oxidar proteína lá na forma de aminoácido. Então o que acontece? Dependendo de uma série de mecanismos sensores energéticos, quando a gente chega até aqui, ó, se o teu corpo se ligar que está fazendo esforço em intensidade alta, mas não muito, mas alta, esse piruvato, ele não vai vir só para cá. Esse piruvato, ele vai lá para a tua mitocôndria. Beleza? Ele vai entrar na mitocôndria. E ele vai ser oxidado lá na mitocôndria. Piruvato, acetil-CoA, e aí vai sofrer efeito lá de citrato sintase, vai entrar no ciclo de Krebs. Aí tem um monte de NAD, FAD lá, os H+, aí lá no final, na cadeia de transporte de elétrons, a gente vai ter lá a bomba da ATPase gerando ATP, beleza? Então, bem, por que eu estou falando tudo isso? A gente tem 3 grandes rotas ou vias energéticas. Essas vias ou rotas energéticas, elas vão se alternando quanto à predominância para contribuir com a produção do ATP no sentido de te manter em atividade. E aí, elas são, obviamente, intensidade e duração dependente. Né? Se você fizer uma duração muito curta e uma intensidade muito alta, você vai usar muito disso aqui e muito disso aqui. Se você tiver uma intensidade muito baixinha e uma duração moderada, você vai usar mais disso aqui, menos disso. E a gente vai tendo uma alternância no predomínio desses sistemas, considerando a intensidade e a duração do esforço. Muita gente me pergunta, mas Fabrício, se o cara for atleta de fundo ou meio fundo, muda muito? Não, não muda muito não. A dinâmica da contribuição dos sistemas energéticos é muito semelhante entre fundistas, tá, e sprinters, maratonistas e sprinters. Então, esse overview, essa visão geral, foi para contextualizar quanto à contribuição dos sistemas energéticos, ok? Eu vou pedir a gentileza de você, se quiser, obviamente, tirar um print dessa tela para poder guardá-la de recordação e postar no teu stories lá com o hashtag Live com Fabrício. Agora, eu vou pedir para você que está no Instagram aqui, ó, clicar no aviãozinho e chamar teus colegas para cá, porque a gente vai falar sobre os limiares, tá? Então é importante que você traga a galera para cá, que a gente vai falar sobre os limiares. Vou apagar isso aqui, beleza?
Então, quando a gente está estudando fisiologia, eu não disse, mas assim, ó, eu não sou professor de fisiologia do exercício, viu? Eu estudo fisiologia no Fair Play e tal, mas não dou aula dessa matéria, não tenho slide disso aqui não. Não é minha principal área de atuação, eu faço mais por diversão mesmo. Quando a gente fala de limiares, é o item 2, limiares, a gente está falando de alguns pontos de transição metabólica, e tem que tomar cuidado para falar esse nome, porque de ficar usando esse nome, emergiu uma conceituação muito errada sobre o que são os limiares, tá? Antes de falar de limiares, algumas informações importantes. A primeira delas, tô com um grupo no Telegram que já tem mais de 400 pessoas, eu acho. Entra lá na minha bio no Instagram, tem o meu link lá para entrar no grupo do Telegram, que eu tô compartilhando artigo, áudio, imagem, e a gente vai se conversar muito por aquele canal. Então entra lá no meu canal no Telegram. O segundo recado é que eu ainda tenho 10 livros de treinamento intervalado. Se alguém quiser, manda para mim um direct que eu passo o link. Eu só tenho 10 livros. Quarta-feira passada eu tinha 100. Beleza? Eu só tenho 10 livros deste. Terceiro recado. 2 sugestões de livros. Se você quer ler sobre o que eu vou falar agora. A primeira sugestão é esse livro aqui, ó. Guia para avaliações do condicionamento físico da Manoli. Tira um print aí que você depois vai ficar me perguntando toda hora, tá? Guia para avaliações do condicionamento físico da Manoli. É do Todd, né? O autor desse livro aqui, Todd Miller. Beleza? É um dos caras que desenvolveu o conceito do OBLA. Não é OBA, não, é OBLA. E o outro livro é um livro animal, ele é muito bom, é da editora Forte, dá um print também, é esse daqui, que chama Avaliação Fisiológica do Condicionamento Físico Humano, beleza? É um ótimo livro também, e ele tem vários capítulos que vão falar de avaliação do componente aeróbio e do componente anaeróbio. O meu canal no Telegram é Fabrício Bosculo, para quem perguntou aí, beleza? Bom, quando a gente fala de limiares, basicamente a gente está falando de 2 grandes limiares, tá? A gente tem um limiar que é chamado de limiar de lactato e a gente tem um limiar anaeróbio. São 2 coisas completamente diferentes. Toma cuidado agora, presta atenção, porque muita gente chama isto aqui disto aqui e não é, tá? São coisas diferentes. Além delas serem diferentes, a gente tem um problema na literatura que é associado com a quantidade de informações. Eu imprimi um gráfico de um artigo muito legal que eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram. Dá uma olhada na quantidade de parâmetros. Galera do Instagram aqui, ó. Eu já imprimi de trás pra frente, tão bonzinho que eu sou. Olha aqui, ó, a quantidade de parâmetros. Começa a ver lá Dmax lá embaixo. Aí depois de Dmax, OBLA. Tá vendo? MLSS ali em cima. Ó a galera do Face aqui, ó. Então a gente tem um monte de pontos que estão associados com esses momentos de transição fisiológica. O que eu vou falar é baseado no lactato. Por quê? A gente, é como se fossem 2 áreas diferentes estudando o mesmo tema. Tem uma galera que estuda limiares a partir de parâmetros que são ventilatórios, ok? Trabalham com espirometria predominantemente. Eu prefiro, por causa do meu cotidiano e do lactímetro, enfim, trabalhar com variáveis metabólicas lactacidêmicas, ok?
associadas à lactacidemia ou à concentração de lactato. Então, grande parte do que eu vou falar agora decorre de valores de lactato, mas se você tiver perspicácia, você vai prestar atenção porque eu também vou falar de como detectar essas coisas com frequência cardíaca e com percepção subjetiva de esforço. Tá? Você não precisa ter um lactímetro ou um espirômetro para ter uma ideia dos limiares, beleza? Então, aqui é tempo e aqui é concentração de lactato. Galera do Instagram, podia apertar um coraçãozinho para me deixar feliz, né? Motivação extrínseca. Né? Eu ia ficar super feliz, sabia? Então, ó, lactato. Bom, o que acontece? Eu já disse qual é a concentração de lactato tua agora. A tua concentração de lactato agora ela é baixa, beleza? Vou colocar aqui como valor hipotético 0,8. 0,8. Aí você vai começar um teste de esforço incremental. Os testes de esforço incremental, eles podem ser organizados de várias formas diferentes. Já fica a dica. Se você quer detectar limiares de lactato e anaeróbio, é melhor colocar estágios mais longos. Estágios de 3 minutos, estágios de 4 minutos. Se o teu objetivo é avaliar parâmetros máximos, VO2 máximo, VO2 pico, aí você pode fazer estágios menores de 1 a 2 minutos, mas é mais difícil de detectar os limiares, tá bem? Então isso já é um parâmetro de escolha do tipo de teste que você vai fazer. Bom, vamos hipoteticamente colocar um indivíduo para fazer um teste que ele vai fazer estágios de 2 minutos, tá? Então a gente tem estágios aqui, ó, de 2 minutos. Eu nunca dei essa aula, então eu não sei o que vai dar aqui, hein? Esses estágios de 2 minutos, a gente vai fazer, por exemplo, na esteira, para ficar mais fácil de entender. Ao invés de ser tempo aqui, então, ó, eu vou colocar em velocidade, tá? Quilômetros por hora. Então o que acontece? O meu paciente, o meu cliente, vai começar o teste, ele é fisicamente ativo, então ele vai começar o teste, por exemplo, a, sei lá, vou chutar, entre 6 e 8 km por hora, tá? O indivíduo fisicamente ativo, entre 6 e 8 km por hora. Eu vou colocar 6 aqui para desencargo de consciência. Então, com 6 km por hora, aqui é repouso, ele está 0,8. Com 6 km por hora, eu meço o lactato dele, ó, e deu 0,8. Aí, com 7 km por hora, eu meço de novo e deu 1,2. Beleza, ó? Aí, eu meço de novo a 8 por hora e deu aqui, ó, 1,5. 1,2, aqui, ó, 1,5. Certo? Aí eu meço de novo aqui a 9 e deu 2,2. Aí eu meço de novo aqui a 10 por hora e deu, por exemplo, 2,5. Aí eu meço de novo a 11 km por hora e deu
4. Aí eu meço de novo a 12 km por hora e vai dar aqui em cima, ó. Por exemplo, 8. Aí eu meço a 13 km por hora a concentração de lactato e vai dar, por exemplo, 12. Aqui, ó. E aí lá a 14 por hora, aqui ó, 14 por hora, o meu cliente, aqui a 14, ó, ele acabou o teste. Ele não aguentou continuar, tá? Então o que acontece? A gente a cada 2 minutos foi aumentando 1 km por hora. A cada 2 minutos fomos aumentando 1 km por hora e fizemos uma curva de lactato ao longo do teste. Bom, esta curva feita nos ajuda agora a identificar onde estão os diferentes limiares, tá? O primeiro limiar eu chamei aqui de limiar de lactato. O limiar de lactato, normalmente, a gente, tanto o limiar de lactato quanto o limiar anaeróbio, a gente tem tanto estudos com concentração fixa, quanto estudos com concentração variável, tá? Quando a gente fala de concentração fixa, o limiar de lactato, ele é próximo a 2 milimol. Ou seja, onde o meu atleta chegou a 2 aqui, ó, milimol, olha aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, 2 milimol significa a concentração de lactato do limiar de lactato. O que significa o limiar de lactato? Significa que ele está tendo um aumento da demanda glicolítica, e este aumento na demanda glicolítica fez a concentração de lactato aumentar mais de 1 milimol em relação ao valor de repouso. Beleza? Tem uma grande discussão nesse cenário, mas o limiar de lactato está associado com valores próximos a 2 milimol. Aí a gente tem o limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio, quando a gente fala de concentração fixa, ele é próximo a 4 milimol, beleza? Então a gente pega aqui, ó, 4 milimol e a gente vai ter aqui o valor do limiar anaeróbio do nosso praticante, perto de 11 km por hora, ok? Por favor, o que significa limiar anaeróbio? Tomem muito cuidado agora com isso, tá? Limiar anaeróbio não é ponto de transição fisiológica que apresenta diminuição da participação aeróbia e aumento da participação anaeróbia. Limiar anaeróbio não é isto. Não é. Se você aprendeu assim, você aprendeu errado. Agora é hora de mudar a forma de enxergar o mundo. Limiar anaeróbio é um ponto de transição metabólica no qual a taxa, a quantidade, a taxa de produção do lactato é maior que a taxa de remoção deste lactato. Como a taxa de produção é maior, eu não consigo remover com a mesma eficiência. Então ele começa a acumular e vai acumulando, 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 se eu me exercitar naquela intensidade.
Quando você treina no limiar, na intensidade associada ao limiar anaeróbio, você não fica com concentração fixa de lactato. Quando você treina na intensidade associada ao limiar anaeróbio, você consegue se manter em atividade por bastante tempo, mas essa concentração pode ir aumentando ao longo do tempo. Tá? Se você quer treinar numa concentração fixa de lactato, aí você vai procurar um outro ponto que a gente chama de máxima fase estável. Nem sei onde eu ponho aqui, tá? Vamos por aqui, ó. Máxima fase estável de lactato. Ou maximum lactate steady state. Tá? Então, o que é a máxima fase estável de lactato? A máxima fase estável de lactato vai ser aquela intensidade na qual você vai se exercitar. Você imagina assim, eu vou colocar, por exemplo, 9 km por hora para o cara treinar, tá? 9 km por hora. Quando ele treina 9 por hora, o lactato dele, ó, vai ficar top isso aqui, hein? Quando ele vai a 9 por hora, o lactato dele aumenta assim, ó. Beleza? Aumenta um pouquinho e segue. Quando eu coloco... Aí, na metodologia, eu tenho que manter a concentração fixa entre o minuto 10 e o minuto 30, tá? A concentração não pode aumentar mais de 1 milimol. Se aumentar mais de 1, é porque a gente já está acima. Se eu colocar a 11, o lactato do cara faz assim, ó. E aí, nota que aqui, eventualmente, aumentou daqui do 10º, aqui, ó, para cá, ó. Eventualmente aumentou mais de 1 milimol. E aí eu tenho uma terceira situação, que é o cara que vai treinar a 9. Aqui é 11. E aí eu tenho o cara que vai treinar a 10 milimol, a 10 km por hora. Quando o cara treina a 10, ó, a concentração de lactato aumenta, mas do 10º ao 30º minuto, ela se mantém estável. Ela não aumenta. E aí o que acontece? Então, com 9, eu estou abaixo da máxima fase estável. Com 11, eu estou no limiar anaeróbio e eu estou acima da máxima fase estável. Com 10, eu estou na fase estável, beleza? Da concentração de lactato. E aí, eu posso dizer que esta é a maior intensidade que a pessoa consegue manter a concentração fixa de lactato por muito tempo. A máxima fase estável de lactato, ela é próxima, ela não é junto, mas ela é próxima à potência crítica. A potência crítica vai ficar aqui no meio, ó. O teste de potência crítica vai ter que ficar por uma outra aula, beleza? A gente tem testes que são contínuos e testes intermitentes, mas isso vai ficar para uma outra aula. Bom, eu mostrei um modo que envolve lactato. Só que aí o que acontece? Neste modo aqui, a gente tem a concentração fixa. Eu posso também trabalhar com uma concentração variável. Como é então que eu vou avaliar o limiar anaeróbio considerando o que a gente chama de limiar anaeróbio individual? Limiar anaeróbio individual, ó. Como que funciona o limiar anaeróbio individual? Aqui eu terminei o teste. Aqui em cima, ó, eu terminei o teste. Terminado o teste, eu vou fazer aqui menorzinho para ficar mais claro, ó. Eu vou coletando lactato ao longo do teste, beleza? Terminou o teste, eu continuo coletando lactato. Até que ele chegue no
valor próximo ao anterior ao pico. Beleza? O teste terminou aqui, ó. O teste terminou aqui. Então eu continuo medindo o lactato até que no momento pós-teste ele fique na mesma concentração que o último momento antes do fim do teste. Neste ponto aqui, eu pego uma reta ou uma régua e vou traçar uma reta deste ponto aqui, ó. E aí, este ponto que um encosta no outro é conhecido como o ponto do limiar anaeróbio individual. Qual é a vantagem do limiar anaeróbio individual? Ele não é concentração fixa, né? Ele é concentração variável, porque depende do perfil do atleta. Aí eu vou ensinar agora duas formas de você encontrar o limiar anaeróbio sem usar lactacidemia. Então chamo a galera para vir para cá para aprender essas duas formas de como a gente mede ou como a gente encontra o limiar anaeróbio sem usar lactacidemia. Bom, para fazer essa tarefa, que não é muito difícil, mas vai precisar de um pouco de sistematização, o que a gente faz? Tá? A cada estágio, você pergunta a PSE do teu aluno na escala de 6 a 20. Beleza? Então, vamos assumir que o cara começou o teste, aqui a PSE dele, na escala, aqui é 6, beleza? Aqui é 20, tá? Então, aqui ele colocou, no primeiro estágio, sei lá, vou colocar 8, aí depois ele colocou 12, então ele colocou 14, aí ele colocou 16, ele colocou 18 e parou, beleza? Então a gente tem aqui, ó, as escalas de PSE. Desculpa aí que eu fiz ao contrário, tá? O que é importante você saber? Existem alguns estudos, mostrando que a PSE 14 é muito próxima, tá? PSE 14 é muito próxima ao limiar anaeróbio. Então, se você administra o teste incremental e a cada estágio pergunta a percepção de esforço do teu aluno, no estágio que ele reportar PSE 14, a gente está próximo do limiar anaeróbio, beleza? E tem uma outra estratégia que também é muito legal, que é o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Então o que acontece? Você vai colocar o cardiofrequencímetro no teu aluno, e aí normalmente a cada 30 segundos, ou a cada 200 metros, é o protocolo original, 30 segundos, 200 metros, você anota qual foi a frequência cardíaca do teu aluno. Então a frequência cardíaca do teu aluno vai crescer mais ou menos assim, ó. Ao longo do teste, beleza? Esse aqui é o valor de frequência cardíaca. Como você pegou esse valor de frequência cardíaca ao longo do tempo, você consegue colocar no Excel isso aqui e montar essa reta para fazer a análise dela. O que acontece? É óbvio que eu fiz de modo exacerbado, tá? Mas notem que essa reta tá crescendo assim, ó, e de repente ela toma uma marretada e ela dá uma declinada. Continua crescendo, mas cresce num ritmo menor.
Isto aqui, ó, é chamado de ponto de deflexão da frequência cardíaca. O que é o ponto de deflexão da frequência cardíaca? É o momento no qual a gente continua tendo aumento da frequência, mas tem uma quebra no ritmo de aumento. Este ponto de deflexão, ele se sobrepõe ao limiar anaeróbio. Aí o que acontece? Quando a gente fala de prescrição de exercício, a gente basicamente vai usar de modo muito grotesco estes dois pontos, tá? Então o que acontece? Lembra que aqui, ó, é o limiar aeróbio, ó, limiar de lactato aqui, ó, beleza? Limiar de lactato ou limiar aeróbio. Então a gente tem aqui, ó, um primeiro ponto. Ó, primeiro ponto aqui. E aí aqui a gente tem o limiar anaeróbio, tá? Segundo ponto. Aqui eu tenho o VO2 máximo ou VO2 pico. São coisas diferentes que foi na próxima aula. O que acontece? Todo treino daqui pra cá a gente vai chamar ele de moderado, beleza? A gente vai chamar ele de moderado. Todo o treino que tá aqui, ó, tá no domínio que a gente chama de domínio pesado. Beleza? Todo treino que tá aqui pra cima, a gente tem aqui, cara, muita cor junto, ó. Aqui é considerado como próximo do primeiro limiar, ó, moderado. Entre o primeiro e o segundo limiar, aqui é leve. Aqui é severo. Para cima daqui, ó, do VO2 máximo, alguns autores chamam de domínio extremo. Ok? Domínio, então, leve para baixo do primeiro limiar. Domínio moderado entre o primeiro e o segundo limiar. Domínio severo acima do segundo limiar. E domínio extremo acima do VO2 máximo. Treinos em alta intensidade são feitos aqui, ó. Aqui é feito alta intensidade. Por isso que é importante que você saiba identificar o limiar anaeróbio, para saber o que vai ser esforço de alta intensidade e o que vai ser esforço de moderada intensidade. Nesse cenário, existem algumas tabelas que são classificatórias que nos ajudam a identificar a intensidade dos esforços. Então, vou pedir a gentileza de você dar um print na tela, que eu vou para a última parte da nossa live com o Fabrício de hoje. Dá um print aí bem bonito. Então, esse gráfico ficou top. Alguém depois me manda ele bem bonito. Só um erro ali nos números. Pô, fiquei feliz, hein? Então, o que acontece? Alguns trabalhos têm se esforçado
para tentar identificar quais são estes pontos. E aí, eu vou mandar depois lá no grupo do Telegram, obviamente, a referência. Um desses trabalhos vai considerar o limiar de lactato. Aí a gente tem a máxima fase estável, que eu já expliquei o que é. E a gente tem o limiar anaeróbio, tá? Então a gente tem esses 3 pontos fisiológicos. Quando a gente pensa em percentual da frequência cardíaca máxima, a gente pode pensar em percentual da frequência cardíaca de reserva e a gente pode pensar na PSE, beleza? Normalmente, o limiar de lactato ele vai ficar entre 71 e 78 da frequência máxima, entre 62 e 71 da de reserva, e uma PSE entre 11 e 12. A máxima fase estável de lactato vai de 81 até uns 87% da frequência cardíaca máxima. De 76 até mais ou menos 83% da frequência de reserva. E vai ficar na PSE perto de 13. E o limiar anaeróbio vai ficar de 87 até perto de 92. A frequência de reserva de 83 até perto de 89. E a PSE de 14 até 15. Então, quando a gente fala de limiares, essas são as principais faixas de intensidade. Mas, depois quando você entrar lá no grupo do Telegram, vou compartilhar contigo esse artigo, tem uma outra tabela que vai apresentar as diferentes zonas de treino, ó. 70, 90, ó, zona 0, 1, 2, 3, 3+, que vai desde 70% até mais de 100% do VO2 máximo. E aí a gente tem aqui as correspondências, né? De frequência cardíaca, frequência de reserva e a PSE, indo desde 8, 9, que é abaixo do primeiro limiar, até perto de 19, que é acima do segundo limiar e próximo do VO2 máximo. Então, ao entender os limiares, você começa a ter parâmetro para organizar o treino do teu aluno. Eu quero agora, nessa semana que tem 3 treinos, eu quero o primeiro treino no domínio moderado. Ok? Então, você sabe que o cara tem que treinar entre o primeiro e o segundo limiar. O segundo treino, eu quero que seja um treino longo, mas de baixa intensidade, abaixo do segundo limiar. O terceiro treino, eu quero um treino pesado, no domínio severo, então acima do segundo limiar, acima do segundo limiar ou do limiar anaeróbio, tá? Então, dominar os limiares é importante para que você possa conseguir prescrever o teu treino tendo ideia de qual é a intensidade desse esforço. Espero que você tenha gostado dessa live com o Fabrício. Não esquece de dar um print e compartilhar com os teus colegas. Fui!